Bom, gurizada, vamos lá, pré-prova 4 URGS, então, né? Falar um pouquinho de química orgânica, tá? Aqui estão as principais funções orgânicas, tá? Para vocês lembrarem, né? Então, hidrocarbonetos, eu tenho alcano, alceno, alcino, aromático, principalmente esses, tá? Selecionamos. Alcano, só ligação simples, alceno, uma dupla. Se tivesse alcadieno, seria duas duplas, vamos lembrar disso. Alcino, uma tripla, e a aromática tem que ter no mínimo um anel de 6 carbonos com 3 duplas alternadas, né? Vamos lembrar também, para quem não está se lembrando aí, de que como é que são essas 3 duplas aqui, ó, né? Nós temos 3 duplas alternadas aqui, né? Então elas ficam em ressonância, ficam girando, isso caiu até na UX, né? Então, só para a gente dar uma lembrada aí nessas 3 duplas alternadas, certo? Então, vamos botar numa linha mais fininha, ficaria assim, ó, né? As 3 duplas alternadas aqui, né? No anel aromático. E elas estariam em ressonância, ela sai daqui, gira para cá e tal. Então, vamos lembrar. Então, sei lá, etano, eteno, etino, e aqui o aromático, o nome do anel é benzeno, né? Mais o radical, metilbenzeno. Esse aqui, inclusive, que se chama tolueno. Tolueno, né? Solvente de tintas, de colas e tal. Então esse é o tolueno, tá? O eteno nós vamos destacar que ele é usado para fazer polímero, né? Então ele é usado para fazer plástico, ele é um monômero, é ele que se quebra a liga dupla para vocês poderem fazer o plástico, certo? E ele é usado no amadurecimento de frutas, né? Então tá aqui as duas coisas, amadurecimento de frutas. Então, são coisas importantes, tá? Entre os alcanos, né, nós vamos lembrar que a maioria é combustível, né? O C8 é gasolina, né? O isooctano, a gasolina, o isooctano, vamos ter que lembrar dele, né? O C4 é gás de cozinha, né? O alcano com 4 carbonos, o butano, é o GLP, gás de cozinha. O metano, né? O metano, que é o 1 carbono, C1, é o metano, também chamado de gás natural, né? Então, o número de carbonos dos alcanos aqui são combustíveis. C20 é o diesel é em torno aí de 20 carbonos. Então, eu estou me lembrando dos principais alcanos, pessoal. Cadeias carbônicas só com liga simples. Um carbono é metano, é o gás natural, GNV, gás natural veicular, usado nos táxis. O C4, butano, é GLP. C8 não é bem o iso, não é o octano, mas sim o isooctano, né? É um cara que está há muito tempo que não cai, o isooctano, ó, vamos lembrar, o isooctano tem 2 ramificações no carbono 2, 2-metil, e depois ele tem um outro metil no carbono 4. O pessoal quer lembrar a nomenclatura, como é que seria o nome desse isooctano aqui? 2,2, olha aqui, ó, vamos dar uma destacada aqui, 2,2,4, ou seja, no carbono 2, no carbono 4, nós temos ramificações, só que 2 são no carbono 2, uma no carbono 4, então vamos lembrar isso. 2,2,4 trimetilpentano, trimetilpentano. Vamos lembrar que a nomenclatura começa sempre pelo lado mais importante. O lado mais importante é o lado que tem o grupo funcional, aqui não tem, liga dupla ou tripla, aqui não tem, ou o maior número de ramificações. Então aqui tem mais ramificações, por isso eu comecei pelo lado esquerdo, tá? Então, só para lembrar aqui os alcanos principais, certo? Bom, dito isso, vamos adiante. A grande maioria, então, dos hidrocarbonetos são combustíveis, né? Os alcanos, principalmente eles, combustíveis. A gente viu o eteno aqui com algumas aplicações. O etino, pessoal, que também faz um tempo que não cai aí. O etino é o acetileno. Cuidado com o apelido dele. Acetileno, é o etino. Ele é eno no apelido, mas ele tem liga tripla. Ele é o etino, ó.
Ele tem ligação tripla, CH, tripla CH. Também usado para ajudar no amadurecimento de frutas. Também usado na fabricação de polímeros, porque ele tem liga dupla ou tripla para quebrar e formar polímeros. E ele também é a solda de maçarico, aquela solda que vocês veem os caras soldarem grades, chapas metálicas, porque ele chega a uma altíssima temperatura, derrete metais quando ele queima, e tem uma chama muito luminosa, também usada antigamente para iluminação. Então o acetileno etino, pessoal, tem uma chama bem luminosa, bem branca, clareia, então usado na iluminação, e também usado na solda, né? Uma temperatura bem quente, aquela chama do acetileno. Tá? Bom, tolueno já falei, solvente de tintas. Vamos adiante. Haletos orgânicos, pessoal, é quando a gente tem uma cadeia carbônica, olha aqui, ó, uma cadeia R, ligado em X. Quem é X? Flúor, cloro, bromo, iodo, são os halogênios, haletos. Haletos ou halogenetos, são halogênios ligados numa cadeia orgânica. Eu quero lembrar que já caiu na URGS isso aqui, ó, já estou botando até um pouquinho de nomenclatura no meio. Eu quero lembrar que já caiu isso aqui na URGS, ó. Tá aqui o anel aromático, vou fazer ele deitadinho aqui, ó, o anel benzênico. E aí eu liguei um cloro. Tá aqui uma cadeia normal, uma cadeia abertinha lá, e eu liguei um cloro. Os dois são haletos orgânicos, mas o que os caras usam em termos de diferença aqui que caiu na URGS? Isso é um haleto ligado num radical aromático, então ele chama haleto de arila. Isto aqui é um haleto, porque tem o halogênio, certo? Só que é um haleto de arila, porque tem anel aromático. Esse aqui que está ligado numa cadeia normal é uma cadeia que se chama alquila. Radicais derivados dos alcanos, radicais alquila. Então isso aqui é um haleto de alquila, isso já caiu na URGS. Então cuidado, o que é um radical alquila? É um radical normal, metil, etil, propil, esse tem 1, 2, 3, 4, 5, esse é o pentil, cloreto de pentil, cloreto de pentila. Tá, e esse aqui é o cloreto de arila, o cloreto de um anel aromático, cloro-benzeno, cloro ligado no anel aromático. Então tudo que vier arila, aromático, tudo que vier alquila, uma cadeia normal, tá? Aplicações de alguns desses haletos, né? Aqui, pessoal, o CH2, dupla CH2, vamos lembrar que duas coisas tem de destaque aqui. Ele é um haleto, só que ele tem liga dupla. Se ele tem liga dupla, lembre que tem liga dupla, dá para quebrar uma reação de adição para fazer um polímero. Então esse aqui é usado para fazer polímero, ele é um monômero. Ele é o monômero do PVC. Ele vai formar o polivinilcloreto. Vinil é o nome desse radical, CH2 dupla CH. Isso aqui se chama vinil. Então esse é o cloreto de vinil, ou cloreto de vinila. E é ele que é usado para fazer o PVC, tubos e conexões Tigre. Tá? Tá aqui, ó, fuja do mico. Tá? Então tá aqui, ó, PVC. Lembrando que esse não é o PVC e esse aqui também não é o etileno. Ele vai ser usado para fazer o polietileno. Eu vou lembrar que o polietileno são várias vezes o etileno depois que quebra a liga dupla. Nós temos que nos lembrar dos polímeros. Então eu quebro a liga dupla do etileno e formo o polietileno, que é o saquinho de leite, saquinho de supermercado. Tá aqui, polietileno. Mesma coisa aqui, esse cara não é o PVC. Esse cara é o cloreto de vinila. Quando ele quebra a liga dupla, vou botar aqui embaixo. Quando ele quebra a liga dupla e ele fica assim, aí é que ele vira o PVC, ele vira o polímero. Ó. N vezes ele ligado nele mesmo. Aqui é CH. Tá? Esse é o PVC, é o polímero. Esse aqui é só o cloreto de vinila que dá origem. Lembrando que esses polímeros que eu estou quebrando a liga dupla, a gente chama polímeros de adição. Vamos lembrar. Já que eu estou falando de polímero, eu não vou deixar de falar desse cara aqui, né? Que é parecido com eles. Olha bem, pessoal, é tudo mesma estrutura. CH2 dupla CH2. Olha aqui. CH2 dupla CH2. Quebrou, virou CH2, CH2 com liga simples, N vezes. Virou polímero. CH2 dupla CH, em vez de ter um H, tinha um cloro pendurado. Tá aqui, PVC, CH2, CH, Cl.
Esse é o PVC, tubos de conexões Tigre. Por que o PVC é usado em tubos de conexões de água? Vocês sabem? Característica dos aletos, pouco reativos, pessoal. Os aletos são pouco reativos. Um outro exemplo de aleto, deixa eu limpar esse aqui que eu ia escrever, agora me lembrei de dizer para vocês. Um outro exemplo é o Teflon. O Teflon é o CF2 dupla CF2. Quebra a dupla e dá o CF2 simples, CF2 simples. Quebrando a dupla N vezes. Igual, tudo igual. Tá? Isto aqui é o Teflon. Isto aqui é o PVC. E qual é a grande característica desses plásticos com o cloro, com o flúor? Eles são altamente resistentes, não corroem, eles não reagem, eles não desmancham, eles são resistentes à temperatura, ao frio, ao calor. Então, realmente são plásticos muito úteis, usados aí em tubos, conexões antiaderentes de panelas. Então, tá aqui um exemplo aí desses plásticos. Mas só para a gente concluir, já que eu estava falando de plástico, deixa eu dar uma limpada aqui. Falar mais um para vocês. O isopor, né? O isopor caiu até na UX, tá? Tá aqui, ó. Esse cara aqui é o benzeno. O CH dupla CH2 é o vinil. Então, esse cara é o vinil benzeno. O vinil benzeno. Tem dupla? Tem. Se tem dupla, o que pode fazer essa dupla? Quebrar. Se quebrar essa dupla, vai ficar CH simples CH2 N vezes e aqui o anel aromático. Este aqui é o famoso poliestireno. Pessoal, estireno, olha bem, tem o etileno, polietileno, plástico normal, CH2, CH2. E tem o poliestireno, CH2, CH, anel aromático. Se tem um anel aromático pendurado, é o poliestireno e é o isopor. Olha a diferença do polietileno, que tem só o CH2, CH2, certo? Tá, e se for o vinil cloreto, bom, aí tem o cloro. Aí então é o PVC. Tá? Então, algumas coisinhas aí que eu queria lembrar a respeito dos polímeros, tá? Polímeros de adição, todos esses com quebra de liga dupla, tá? Bom, então, vamos adiante. Aqui na nossa química orgânica. O que mais a gente tem que lembrar? Então, nós paramos nos aletos. Álcool, né? Então, tá aqui, etanol. E aí nós temos o grupo funcional carbono só com liga simples ligada em OH, né? Então, estes primeiros, que são os hidrocarbonetos, qual era o grupo funcional? Não tem, então só tinha hidrogênio e carbono. Esse aleto orgânico tinha um halogênio, um cara do grupo 17, halogênio. E aqui álcool, carbono saturado com OH. Vamos lembrar a maldade. E se tiver liga dupla com OH, isso não é álcool, pessoal. Como é que eu chamo quando tem liga dupla com OH? Isso é um enol, e vamos se cuidar, quando a gente vai botando as coisas do mal aqui, já vamos lembrando. Enol é instável. Instável. Se ele é instável, o que acontece com ele? Esta liga dupla, que é entre o carbono com carbono, vai para o carbono com O. Esse hidrogênio vem para cá e tu forma um aldeído, se tiver na ponta, ou uma cetona, se tiver no meio da cadeia. Né? Se tiver um enol assim, esta liga dupla que é carbono com carbono passa a ser carbono com o O no meio da cadeia e aí tu transforma numa cetona. Pessoal, isso aqui tem nome e é um tipo de isomeria. Lembra como é que é o nome disso aqui? Enol, que é instável. Passa a liga dupla para o O. Se for na ponta, vira aldeído.
Se for no meio da cadeia, vira cetona. Como é o nome disso? Tautomeria. Muito rara, mas quando cai, muita gente não lembra. Quando é que tu vai marcar tautomeria? Quando tu tem uma liga dupla entre carbonos que passa a ser com O. Se for na ponta, gerou um aldeído. Se for no meio, gerou uma acetona. Isto aqui é um equilíbrio. A cetona vira enol, o enol vira acetona. O aldeído vira enol, o enol vira aldeído. E isso se chama equilíbrio aldoenólico ou equilíbrio cetoenólico. E isso se chama tautomeria, porque o enol é instável. Se te perguntar qual é o que está a maior quantidade nesse equilíbrio, o aldeído, porque o enol é instável. Quem é que está a maior quantidade? A cetona, porque o enol é instável, certo? Então, enol e aldeído, enol, cetona, é quando tu tem o OH com liga dupla no mesmo carbono. Diferente de álcool, etanol, propanol, butanol, que tu tem o OH num carbono só com ligação simples, certo? Então, uma breve lembrança aí dos enóis, certo? Bom, adiante. O que mais a gente pode ver aqui sobre álcool? Vamos lembrar que os álcoois, o etanol principalmente, é usado como combustível, né? O etanol é combustível, usado para queimar. Ele é usado também para limpeza, ele tem um certo poder desinfetante. E ele é usado para fazer o plástico verde. Como é que ele faz o plástico verde? Vamos se lembrar, pessoal. Como é que ele faz o plástico verde aqui? Deixa eu só arrumar aqui, que ele é com liga simples, né? Vamos mostrar como é que o etanol faz o plástico verde. Tem gente que não lembra mais, né? Ele é CH3, CH2OH, mas olha como é que eu vou escrever o CH3. Eu vou escrever o CH2 e um H aqui, CH2 e o OH aqui. O que ele faz para virar o plástico verde? Vamos mudar de cor. Ele perde água, ele desidrata. A desidratação do álcool, perde essa gota d'água aqui, vai formar CH2, e no lugar desta ligação que estava aqui, acompanhe, e desta ligação que estava aqui, uma se liga na outra e nasce uma liga dupla aqui. Certo? Então, eu tinha lá ligação simples, era um álcool, perde água e gerou o eteno. Gerou um alceno. E o alceno é usado para quê, pessoal? Tá aqui, ó, tá aqui ele. O alceno era usado para fazer plástico. Como é que o alceno fazia plástico? Quebrava a liga dupla do alceno, virava a liga simples e ligava um no outro N vezes. Formava o polímero. Aqui, ó. Então, esse aqui é o polietileno. Esse mesmo eteno aqui vai gerar o polietileno. Qual é a diferença disso que eu fiz? É que da onde a gente tirava esse eteno aqui, pessoal? Do petróleo, basicamente da parte da fração conhecida como nafta. Na nafta, tu tem etileno. E o etileno, tu faz uma reação de adição, ele se quebra e tu liga um no outro. Então, forma aqui o polietileno, está aqui o plástico. Certo? Tá aqui o plástico. Ok? Bom, mas agora, o plástico é diferente? O plástico é verde? Não, pessoal, o plástico é o mesmo. É o mesmo polietileno que vem do etileno. Só que em vez de comprar o etileno lá da nafta, lá do petróleo, eu peguei o etileno da cana, vamos lembrar, né? A cana de açúcar, por fermentação do açúcar, o açúcar fermenta e gera álcool. O que eu faço no álcool? Desidratação, reação de eliminação. Pessoal, o oposto da adição. Quando eu tenho liga dupla, quebro liga dupla e formei liga simples, é uma adição. Quando eu tenho liga simples, arranco pedaços da molécula e nasce uma liga dupla, é uma eliminação. Desidratação de água é uma eliminação. Dentro da molécula, dentro é uma eliminação intramolecular. Perde átomos dentro da molécula e nasce uma liga dupla. É assim que eu gero etileno, é assim que eu faço o plástico verde. Então vamos lembrar que o etanol tem essa aplicação também aí e já caiu inclusive na URGS há algum tempo, ok? Então, mais um pouquinho de coisas importantes aí que a gente está lembrando de cada função, ok? Bom, adiante. Além dos álcoois, a gente tem éter, tá aqui o éter, quando tem o oxigênio de heteroátomo entre carbonos, então éter.
o oxigênio de heteroátomo entre carbonos. O importante é que no éter é lembrar o nome, né? O nome. Então, esse aqui, por exemplo, é o éter dimetílico. Éter, o O no meio, metil de um lado, metil do outro, é o éter dimetílico. Observe que o álcool também tem essa nomenclatura, só que daí o álcool só tem um radical do lado do O. Então, esse é o álcool, OH, etílico. O éter é o éter dimetílico. Por exemplo, vamos para o nome desse cara aqui, só para a gente não ficar sem lembrar a nomenclatura. Como é que eu chamaria esse cara aqui, que tem o O, e de cada lado da cadeia, de um lado tu tem um CH3, do outro tu tem um CH2, CH3. Então esse é o éter metilpropílico. Metil de um lado, propil do outro, éter metilpropílico. Também chamado, então vamos para outra maneira de dar o nome. Metóxi, tu pega o lado menor e junta com o oxigênio. Metoxipropano. Sobraram 3. Então é o propano. Então, uma outra maneira de dar nomenclatura de éter, né? Vamos lembrar que os éteres são voláteis, né? Mais voláteis que o álcool, né? Pois nós vamos ver isso aqui. E que eles têm uma característica, eles são pouco reativos, então eles são usados como solventes orgânicos. O principal éter, o éter comum, é o éter dietílico. Tem o etil de cada lado, olha a diferença para o álcool etílico. O álcool etílico desse lado é um H, fica OH. E o éter tem cadeia dos dois lados, etil de um lado, etil do outro, éter dietílico, ok? Bom, vamos lembrar também dos aldeídos, pessoal. A partir de agora é o que a gente chama de função carbonilada. Carbonila é o C-O. Tá? Então, por favor, deixa eu botar ele aqui em cima. C-O é cetona, Pierre? Não, depende de quem é que está ligado. Em R1 e em R2. Se aqui dos dois lados for carbono, aí é cetona. Olha aqui, ó. C-O, carbono dos dois lados, isso é cetona, tá aqui a propanona. Cuidado que na hora de dar o nome, o C do C-O, o C da carbonila conta. Então tem 1, 2, 3, propanona. Também chamada dimetil, metil de um lado, metil do outro, cetona. Olha que importante lembrar essa nomenclatura. Dimetilcetona. Por exemplo, quando entra um anel aromático, os caras já não tem mais como chamar prop, et, but. Então eles já usam essa nomenclatura. Por exemplo, como é que seria o nome desta aqui? Metilfenil, que é o radical aromático, cetona. Eu tenho fenil do lado de cá, eu tenho metil do lado de cá e acetona no meio. Tá? Então cuidado com isso. Metilfenilcetona. Já os aldeídos, a carbonila é na ponta. Então aí nunca tem radical dos dois lados. Então é só contar e botar final al. Quantos carbonos tem aqui? Tem o CH3, mas tem o carbono da carbonila. Então ele é o etanal. Se eu tivesse, vamos dar um outro exemplo aqui. Ó. CH3, CH2, COH. Está aqui o propanal. 3 carbonos, propanal. Né? Então está aqui. Lembrando que quando ele quer disfarçar, a cetona ele bota para o lado, CH3, CO, CH3, fica assim. E o aldeído ele bota para lá e vira um CHO, né? CH3, CHO. CHO é a maneira que eles disfarçam aí o grupo aldeído. Então tu enxergou um CHO, tu já sabe que é um grupo aldeído aí, tá? O principal aldeído é o metanal. Vou botar ele aqui, ó. H-CHO, olha lá, ó. H-CHO tu não perdoa. Metanal. H-CHO é o metanal ou metanal, usado para conservar tecidos, né? Agachou metanal só para quando for mol. É a frase. Agachou na tua frente, metanal, metanal, metanal. E só para quando? Só para quando for mol, porque quando for mol não dá mais para metanal. Lembra? Formol, conservação de tecidos, é o aldeído. Agachou, certo? Estes compostos aqui são muito parecidos, aldeído e cetonas, têm propriedades físicas muito parecidas. Vão se diferenciar. E aí nós vamos dar uma apagadinha aqui só para lembrar isso. Eles vão se diferenciar, uma característica importante saber isso aqui, eles vão se diferenciar de uma maneira bem química, né? O aldeído, como tem a carbonila na ponta, ele pode se oxidar, fazer parte de uma cadeia oxidativa, né? Então, deixa eu
limpar aqui que eu vou pegar a caneta aqui que é melhor. Tá, aqui ó. O álcool, eu não tinha falado para vocês, mas vamos lembrar, o álcool, pessoal, CH3, CH2OH, se oxida, porque ele tem uma vez o carbono ligado no O. Então ele vai se oxidar, formando uma carbonila na ponta, que é o aldeído. Fica a liga dupla aqui, gerou aldeído. Só que o aldeído ainda pode se oxidar, formando um ácido carboxílico, ficando com C dupla O, que é duas vezes ligado no O, e o outro OH. Então olhem aqui, ó, vamos até destacar na cor. Quantas vezes o carbono está ligado no O aqui? Uma. Quantas vezes o carbono está ligado no O aqui? Duas. Então aumentou, se oxidou. Quantas vezes o O está ligado aqui? Três. Se oxidou. Então o álcool primário, o etanol, a cachaça se oxida e vira aldeído. Champanhe te dá aquela ressaca, o aldeído, o etanol, é o responsável pela ressaca, pela dor de cabeça, e esse aldeído, essa ressaca, se tu deixar se oxidar mais, ele vira vinagre. Tá aqui o ácido carboxílico, é o ácido acético, é vinagre. Então esta é a reação que produz vinagre, estraga o vinho, estraga a champanhe, é a reação que causa dor de cabeça, ressaca, porque gera aldeído, e é a reação do bafômetro, né? Se tu tem álcool no sangue, álcool no bafo, se oxida, gera aldeído, que se oxida e gera vinagre. Como é uma oxirredução, gera corrente elétrica e o bafômetro lê. Como é também usado em indicadores, alguns bafômetros são por cor, dependendo qual é a intensidade da cor, é a maior intensidade de álcool que tinha no teu sangue mais concentrado, tá? Mas então, o aldeído se oxida. O que não acontece com a acetona? Ela não se oxida. A acetona, pessoal, vamos se ligar aqui. A acetona, ela vem da oxidação de um álcool secundário. Quem não lembra isso aqui é importante. Carbono primário, o OH está na ponta, ligado num carbono que está ligado a um outro só. Carbono secundário é quando já está ligado a outros dois carbonos. Aí tu bota um OH, então tu tem aqui um álcool secundário. Esse álcool secundário, deixa eu botar melhor aqui. Esse álcool secundário, está aqui ele, se oxida. O álcool primário se oxida, o álcool secundário também. Só que como está no meio da cadeia, vira cetona. E cetona não pode se oxidar mais para ácido carboxílico. Então, ela não tem a oxidação para álcool, para ácido. Então, álcool primário se oxida, vira aldeído. Álcool secundário se oxida, vira cetona. O aldeído continua se oxidando? Sim, vira ácido. Já a acetona continua se oxidando? Não, ela fica na dela. Vocês lembram que um grande agente oxidante usado nessas reações é o permanganato de potássio, que quem se oxida descolore o permanganato, que é violeta, deixando ele incolor. Então a pergunta que pode cair: álcool primário descolore permanganato? Sim, porque se oxida para aldeído. Álcool secundário descolore permanganato? Sim, porque se oxida para acetona. E o aldeído se oxida? Sim, então descolore permanganato gerando ácido. A acetona se oxida? Não. Então a acetona não descolore permanganato. Quem não descolore permanganato é porque não se oxida. Tá? Então eu queria fazer essa lembrança aí a respeito do aldeído e cetona. Principal diferença: o aldeído se oxida, descolore permanganato, cetona não. O aldeído se reduz, porque ele vem de álcool primário, a acetona se reduz, mas ela vem de álcool secundário. Tá? A oxidação do álcool primário gera aldeído, que se reduz para álcool primário. A oxidação de álcool secundário gera acetona, que se reduz voltando a álcool secundário. Tá? Então, uma breve lembrança. Uma outra reação de oxidação envolvida, pessoal, ela usa o nitrato de prata. E aí, quando o aldeído se oxida, ele reduz a prata mais 1 para prata 0. Eu tenho lá prata mais 1 no nitrato de prata dissolvido. Quando eu boto em contato com o aldeído se oxida, gera o ácido, e a prata metálica se deposita nas paredes do tubo, fazendo o que a gente chama de espelho de prata, fazendo o tubo ficar todo prateado. Por que a acetona não faz espelho de prata? Porque para isso tu tem que reduzir a prata 1 para prata 0, e para reduzir a prata 1 para prata 0, o aldeído tem que se oxidar para ácido. A acetona, como não se oxida, não reduz a prata e não espelha o tubo. Se falhar em espelho de prata, é o aldeído que faz, a acetona não. Tá? Então, eu estou metendo algumas reações importantes aí. Ok? Bom, o que mais vale a pena a gente lembrar aqui de orgânica?
Ácidos carboxílicos, acabei de falar, é a primeira função que tem caráter, né? Tem a carbonila, C-dupla-O, mais a hidroxila. Carbonila mais hidroxila, vamos escrever aqui, ó. Carbonila, C-dupla-O. Carbonila é o nome do C-dupla-O. Com hidroxila, como é o nome de todo o C-dupla-O, carboxila. C. OH é a carboxila. Carboxila. Também representado COOH e também representado CO2H, onde tem muita gente que não lembra. Tá? Que mais vale a pena destacar? Eles têm caráter ácido porque esse hidrogênio da ponta, não os da cadeia, esse hidrogênio da ponta, ele sai formando o ânion carboxilato, COOH. Carboxila gera o carboxilato. Essa é a carboxila, esse é o carboxilato. O carboxilato perde o hidrogênio e vira um ânion, que nem o ácido sulfúrico gerava o sulfato aqui. Então, esse cara aqui é o carboxilato. Por que tem caráter ácido? Porque perde o hidrogênio em água. São considerados ácidos fracos, os ácidos carboxílicos, pessoal. Comparado com sulfúrico, com nítrico, eles são considerados ácidos fracos. Por isso que cadeias orgânicas com o ânion carboxilato, sabões, por exemplo, têm caráter fracamente ácido e mais básico, né? Quando eu gero aqui um metal, por exemplo, ó, eu tenho aqui um Na, deixa eu botar mais para perto aqui para vocês enxergarem. Ó, deixa eu botar o carboxilato mais para trás. Eu tenho aqui um sal orgânico com a presença do carboxilato, ó, perdeu esse hidrogênio e virou um ânion. Esse sal orgânico, por exemplo, quando eu reagi com uma base, então um ácido carboxílico reagiu com uma base e formou um sal orgânico. Que caráter tem esse sal orgânico? Básico, porque a base do grupo 1 é forte e as cadeias orgânicas que têm carboxilato, que têm o COO-, são cadeias de ácido fraco. Então, ácido fraco, base forte, o sabão tem caráter básico. Tá? Então vamos lembrar dessas questões envolvendo os ácidos carboxílicos. Uma outra coisa importante é que o aumento da cadeia deixa ele menos ácido. Então, por exemplo, o CH2COOH, que é o ácido etanóico, também conhecido como acético, é o do vinagre, COOH, ele é menos ácido do que o ácido metanóico, que é o fórmico da formiga, né? Metanóico. Olha bem, esse aqui causa muito mais dano, ninguém vai morrer de vinagre, ninguém vai ter ardência de vinagre. Agora, do ácido metanóico, a mordidinha da formiga, da urtiga, todo mundo vai sentir a ardência, né? Então, olha bem, o aumento da cadeia deixa ele menos agressivo, menos corrosivo, menos ácido, né? Então, por efeitos lá eletrônicos na cadeia, esse cara aqui perde o hidrogênio mais fácil, ele é mais ácido. O pH desse é menor do que o pH desse aqui. Quanto menor o pH, mais ácido o cara é. Então lembra lá, o aumento da cadeia deixa o cara menos ácido. Se eu quiser deixar ele mais ácido, eu boto um halogênio. O cloro metanóico, ele é mais ácido do que o metanóico. A substituição de um hidrogênio por colocar um cloro, um flúor, deixa a cadeia mais ácida, né? Então só para vocês terem essa lembrança aí de uma questão bem difícil, ok? Então, caráter ácido aí dos compostos orgânicos, certo? Bom, além disso, o que dá mais para a gente lembrar dos ácidos carboxílicos? Tem algumas outras coisas importantes que a gente tem que lembrar dos ácidos carboxílicos e aí já vamos metendo bastante conteúdo no meio aí. Os ácidos carboxílicos se envolvem em duas coisas na bioquímica, pessoal, que a gente não pode esquecer. A primeira, se eles têm cadeia longa, os ácidos carboxílicos vêm com cadeia longa, vamos fazer aqui uma cadeia longa, eles são chamados de ácidos graxos, sendo que o R, que é a cadeia, aí em torno de mais ou menos 20 carbonos, tá? Então isso aqui é um ácido graxo. E o que os ácidos graxos vão fazer? O que o ácido graxo vai apresentar para nós aí?
Tá aqui ele, ácido graxo. Ele vai condensar com a glicerina. Atenção, senhoras e senhores, ele vai condensar com a glicerina, que é esse álcool aqui. E se ele vai condensar com a glicerina, o que ele vai formar aqui, nego velho? Ele vai formar... Isso aqui é um álcool, é o propanotriol. É um álcool. Aquilo ali é um ácido carboxílico. Ácido carboxílico com álcool perde água. Sai água daqui. O que vai fazer? Ácido carboxílico com álcool, o que faz aqui? Perde água. Então, para cada uma, eu vou pegar 3 moléculas, gurias, 3 moléculas desse ácido graxo e vou condensar, pessoal, vou tirar água. Para cada OH desses aqui, ó, eu reajo com ácido carboxílico e perco água. Para cada OH desses aqui, eu reajo com ácido carboxílico e perco água. O que vai acontecer? Vai formar o RCOO-CH2, o RCOO-CH e o RCOO-CH2. O que é isso? Um éster. E aqui perde 3 moléculas de água. Pessoal, o nome desta reação é esterificação. Um ácido mais um álcool gerou o éster. Certo? Que tipo de reação é essa? Neguinho que está me ouvindo, não pode perder. Quando junta 2 moléculas por perda de água, pessoal, isso é uma reação bem típica na química orgânica que se chama condensação. Condensação. A condensação é quando tu gruda 2 moléculas orgânicas perdendo água. Tu perde água, tira um pedaço do H de um e o OH da outra e gruda uma na outra, formando uma nova molécula. A esterificação, ácido com álcool, gera éster, é uma condensação. Esta aqui é importantíssima porque eu tenho lá um ácido graxo, um ácido carboxílico de cadeia longa no meu corpo. Pega a glicerina do meu corpo, esse cara aqui, a glicerina, glicerol ou glicerina, que é um triálcool, e forma um triéster. Este aqui, pessoal, são os glicerídeos, que está dentro da classe dos lipídios, aonde eu tenho que te dizer que são os óleos e as gorduras. Né? Então, vou repetir essa parte porque tem cara que não estuda isso aqui, esquece, acha que não cai e cai na URGS. Quem são os glicerídeos? É um tipo de lipídio onde eu encontro óleo e gordura, e esses óleos e gorduras quimicamente são ésteres, derivados de ácido graxo. Ô, Louquinha, tu não vai ratear aqui na prova. Quer dizer então que lipídio é éster ou é ácido graxo? É éster, lipídio, glicerídeo, óleo e gordura não é ácido graxo. Então vamos de novo. Óleo e gordura é ácido graxo ou vem do ácido graxo? Vem da condensação, esterificação entre um ácido graxo e um álcool. E aí forma um éster. Então, isto são os óleos e as gorduras. Lembrando que quem já estudou, o óleo vai ter pelo menos uma dessas cadeias aqui, R, com liga dupla, ou seja, insaturado. O óleo tem no mínimo uma cadeia insaturada. As gorduras são saturadas, as cadeias, os R são saturados. Então, quanto mais saturado for o radical do ácido graxo, mais tende a uma gordura. Quanto mais insaturado, mais tende ao óleo. Tá? Então, cuidado com isso. Então, eu queria me lembrar que os ácidos carboxílicos fazem essa reação importante. Ácido carboxílico com álcool forma éster. E isso acontece entre os ácidos graxos e a glicerina para formar os glicerídeos, os lipídios, as gorduras, tá? Mas tem uma outra questão de bioquímica, eu vou apagar aqui, que esses ácidos graxos se envolvem. Esses ácidos graxos, não, desculpa, esses ácidos carboxílicos se envolvem. Tá aqui, ó. Vamos pegar o ácido carboxílico, vamos envolver ele em outra coisa, que daí a gente já vai lembrar aqui. Isto aqui, pessoal, é o quê? É um ácido carboxílico.
tá? Tá ali ele, que bonito. Ali o ácido carboxílico, deixa eu melhorar aqui, tá ali. Tá aqui ele. Só que ele tem uma coisinha pendurada. Ele tem um NH2, um grupo amina, um grupo amino. Então, isto aqui é o famoso aminoácido, que quando for reagir com outro aminoácido, vai acontecer uma coisa importante. Como é que reage um aminoácido com outro? Vamos mudar de cor aqui para destacar. Também por perda de água, também é uma condensação. Pega o H de um, o OH do outro e perde água. Quando perde água, nós vamos ligar esse N aqui nesse C. E nós vamos formar a famosa ligação peptídica, que é entre a carbonila desse ácido com o N do outro ácido. Tá aqui, ó. Tá ali, ó. E esta aqui é a famosa ligação peptídica. Vamos lembrar, né? Que é um grupo amida, né? Ninguém aqui pode se esquecer que a ligação peptídica é um C-O ligado no N. E isto aqui, essa ligação peptídica, C-O, carbonila ligado no N, é um grupo amida. Então, quimicamente falando, olha lá o abobadinho da enchente fazendo erro. A proteína, que é um polímero de várias ligações peptídicas, a proteína, que é um polímero que terá várias ligações peptídicas, pessoal, isso aqui não é uma proteína ainda. Para ser uma proteína, esse NH2 que sobrou aqui do aminoácido continua fazendo ligação peptídica para cá. Esse ácido carboxílico que sobrou aqui continua fazendo ligação peptídica para lá. E isto aqui nós vamos fazer N vezes. Aí eu vou formar a proteína. Quando eu conseguir fazer isso aqui N vezes, eu vou formar a proteína. Então, tome cuidado com isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a ligação peptídica tem que se formar? Tem. A ligação peptídica é aminoácido? Não. Ela vem da condensação, da desidratação de aminoácidos. Então, a ligação peptídica não é aminoácido, ela vem da desidratação de aminoácidos. E ela é o quê? Que função é a ligação peptídica? Amida. Isso já caiu várias vezes na URGS. Uma proteína é uma poliamida. Proteína é poliamida, porque tem várias ligações peptídicas, tá? Então, tu não te esquece disso. Uma proteína é um polipeptídeo, várias ligações peptídicas, então tem vários grupos amida. E vem da condensação de ácidos, de aminoácidos, tá? Olha, vamos lembrar, pessoal, eu falei há pouco. Gordura e óleo são glicerídeos, que são ésteres, que vêm da condensação de ácidos graxos. Agora eu acabei de falar das proteínas, que são polipeptídeos poliamidas, que vêm da condensação de aminoácidos. Condensa aminoácidos, dá amida, ligação peptídica. Condensa ácido graxo com a glicerina, dá álcool. Gorduras, óleos, glicerídeos, certo? Bom, para não deixar batido, acho que vou escrever aqui em cima, alguém vai me dizer, tá, Pierre, tu falou das gorduras, tu falou agora das proteínas e os açúcares, né? Bom, pessoal, os açúcares são polióis. Quem tem que se lembrar aqui, ó, CH2, CH, 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 COOH. Ou melhor, COH. E aqui, ó, eu encho de OH. Encho de OH. 6 carbonos. Atenção, vê se tu tá te lembrando dessa guria aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na ponta, um aldeído. Aqui ele, o aldeído. E nos outros carbonos, vários OH. Pessoal, isso aqui é a glicose. Isso aqui é o nosso açúcar, né? Aqui ela, a glicose. O que tem a ver a glicose com os açúcares e como é que eu classifico? Pessoal, é um poliálcool-aldeído. A frutose, que é a irmã, a isômera dela, é um poliálcool-cetona. Então, isto aqui a gente chama de uma aldose. O que são umas oses?
Atenção, óses são poliálcoois com aldeído ou poliálcoois com cetona. A glicose, que é a única que você tem que saber decor, é essa aqui, ó. São 6 carbonos enfileirados, na ponta, no carbono 1, um aldeído, tá aqui um aldeído, né? E vários OHs, poliol. Então, os açúcares, quimicamente, se cair na prova, são polióis. Normalmente tem um grupo aldeído ou um grupo cetona. No caso, a glicose é aldeído, a frutose é cetona. Mas só para tu te lembrar. Então, os açúcares têm a ver com qual função, pessoal? Poliálcool, poliol. Além disso, tem aldeído e cetona. Já as proteínas têm a ver com o grupo amida. Formou ligação peptídica, poliamida. Então, açúcares polióis, proteínas poliamida e as gorduras são ésteres. Gorduras, lipídios, óleos são ésteres, tá? Então, uma breve lembrança de bioquímica. Gosta de bioquímica a URGS, cara. Abre teu olho que a URGS gosta de bioquímica, ok? Bom, então, sobre os ácidos carboxílicos, que é o que nós estávamos falando, né? Basicamente é isso. Vamos lembrar que uma das reações dele, que a gente acabou de ver, formou o éster. Como é que eu reconheço o éster? Como é que eu reconheço a função éster? Um radical lá, C dupla O e radical. Ou seja, aqui onde estava o hidrogênio do ácido carboxílico, RCOOH, sai o H e entra a cadeia. Então isso é o éster. Muitas vezes eles sacaneiam o éster botando assim para dentro, né? E ainda teria uma outra maneira, que é botando CO2CH3. Aí tem aluno que não vê que é um éster, mas é a mesma coisa. RC dupla OO, RCOO ou RCO2, tá? Então isso aqui é o grupo éster. A grande característica dos ésteres é o cheirinho de frutas, cheirinho de essências, né? São chamados de flavorizantes. Esse cara, por exemplo, aqui, ó, como é que é o nome? Ah, importante lembrar. A parte que acompanha a carbonila, pessoal, é a parte que veio do ácido. Na esterificação é ácido com álcool. A parte que está depois do O veio do álcool. Como eles gostam de botar nome de éster, abre teu olho aqui. Então, a parte que veio do ácido é com final ato, a parte que veio do álcool é com final ila. O éter é sempre nome e sobrenome. Então, percebam, 2 carbonos é a parte que veio do ácido. Então, é o etanoato. Etanoato. D, a parte que veio do álcool, que está depois do O, metilo. Etanoato de metilo. Tá aí. Etanoato de metilo, certo? Então vamos lembrar isso aí, porque pode cair. Lembrando que tudo que é met e tem a carbonila pode ser apelidado de form. E tudo que é et e tem a carbonila pode ser apelidado de acete. Então, se cair esse aqui, ó, HCOOCH3, eu posso chamar de formiato de metila ou metanoato de metila. Se cair com 2 carbonos, é aquele lá, né? Que eu tinha feito ali embaixo. É o etanoato de metila ou acetato de metila. Tá? Metanoato ou formiato, etanoato ou acetato. Tu tem que te lembrar isso. Acete lembra 2, vinagre, né? Então, acetato. Esse aqui, metanoato ou formiato, tá? Então, uma breve lembrança aí e sabendo que os ésteres têm cheirinho de fruta. Esse aqui, por exemplo, tem cheirinho de maçã. Acetato de metila tem o cheirinho de maçã. E que os ésteres de cadeia longa, derivado de ácidos graxos, são as gorduras, né? Então, eu tenho 2 coisas importantes sobre os ésteres. Cheirinho de frutas, essências, flavorizantes para botar em sucos doces e são as gorduras. Quando são de cadeia longa, ésteres de ácidos graxos são as gorduras, ok? Bom, vamos dar uma apagada aqui. Estamos perto aí de terminar as nossas funções, né? Que mais a gente tem que ver aqui? Deixa eu dar uma subida nessa tela aqui e vamos brincar mais. Amina e amida, né, pessoal? Então, olha aqui, ó. Eu tenho lá CH3 NH2 é uma amina, CH3NH é outra amina. Qual é a diferença? É que dependendo do número de hidrogênios que eu tenho, eu sou amina primária, secundária ou terciária. A amina que tu bota um radical no lugar de um hidrogênio da amônia é a amina primária. A amina que tu bota 2 radicais
e deixa um só hidrogênio, é uma secundária. E, obviamente, a amina de última qualidade, a amina terciária, é aquela que todo mundo já pegou, não tem mais buraquinho para ninguém pegar, é uma amina terciária. Lembrando, então, que a classificação de uma amina depende de quantos radicais ela teve. Nesse momento, a guriazinha chora. Ai, professor, eu tive um, eu sou querido, assim, tu é uma amina de fé, tu é um filé, tu é uma amina de primeira qualidade, tu é uma amina primária. Ah, e se dois já me pegam? Ah, se dois te pegam, tu é uma amina de segunda mão, um bife requentado do meio-dia, uma amina secundária. E se três já te pegam, tu é aquele guisado de peixe podre que sai vapor do meio daquela perereca dela lá, fedorenta. Então tá aqui, ó. Isso aqui, ó, pessoal, tem cheiro de peixe. Vamos lembrar, as aminas, como a trimetilamina. Como é que é o nome? Metilamina. Metil ou dimetilamina. Metil, trimetilamina. Uma outra famosa é a anilina. A fenilamina, usada para fazer corantes, a anilina, que é o anel aromático, fenilamina. Cuidado que existe a benzilamina. Vou aproveitar já para tirar a diferença do fenil e do benzil. Tem cara que não lembra. Pessoal, isto aqui, ó, vamos mudar de cor aqui. Isto aqui é o radical fenil. E o anel aromático mais um carbono é o radical benzil. Então, olha se caísse, que boa questão. Fenilamina, benzilamina. As duas são aminas e esses são os radicais. Tá? Vamos lembrar que podem ser radicais diferentes numa amina secundária. Né? Por exemplo, CH3N. Vamos botar uma amina terciária. CH2CH3. E aqui, vamos botar um anel aromático. Como é que ficaria o nome dessa aqui? Ora, metil-etil-fenilamina, tem que dizer o nome de todos. Por isso que as gurias que pegam muito aí, quando vê, não tem lugar na carteira de identidade. Olha aqui, ó, metil-etil-fenilamina. Né? Claro, quando os três são iguais, eu digo trimetilamina. Tá? Então, estou dando alguns exemplos de aminas aí, lembrando que a amina tem esse fedor de peixe. Tá? Mas uma característica dessas aminas aí é que o que faltou aí? Faltou dizer que elas têm caráter básico, né? As aminas têm o par de elétron. Olha as guriazinhas, tem o par de elétron que Deus deu. Deus deu o par de elétron para quê? Para doar o par de elétron. Quem doa par de elétron é uma base. Então, vocês, aminas, são básicas porque vocês têm o par de elétron de vocês para doar para nós ácidos. Né? Então, as aminas têm caráter básico. Lembro que eu falei dos ácidos carboxílicos que tinham caráter ácido. Então, até agora, eu estou listando dois tipos de caráter. O ácido carboxílico, que é ácido, e a amina, que é básica. Está aqui, ó, tá? Então, as aminas têm caráter básico, ok? Bom, para que a gente conclua essas funções aqui, estão faltando duas principais que eu preciso revisar. Uma eu até já falei, as amidas e também os fenóis, né, que a gente não falou aqui, que é importante eu destacar agora. Então, por exemplo, isto aqui, pessoal, é um ácido carboxílico. E ele é ácido por conta desse hidrogênio aqui. Que ele sai e fica que não sei o que menos e não sei o que mais. Existe uma outra função que faz parecido, que são os fenóis. Quem é fenol? É o anel aromático. Aqui um anelzinho aromático. Ligado no OH. Esse H+ do fenol também sai. Exatamente que nem nos ácidos carboxílicos. Esse H+ aqui e fica o O-. Então, esses fenóis também têm caráter ácido. Vamos lembrar que, inclusive, por exemplo, esse aqui é o fenol comum, o hidroxibenzeno. O fenol comum, o hidroxibenzeno, é usado para fazer peeling. As pessoas passam na pele, que ele tem caráter ácido, ele queima a pele queimada deixa nascer uma pele nova. É claro que ele queima superficialmente, né? Dependendo da concentração. E então isso vale até a pena lembrar de dizer que eles são ácidos mais fracos que os ácidos carboxílicos. O ácido carboxílico é mais ácido e o fenol é menos ácido. Mas os dois têm caráter ácido. Então eu precisava lembrar que o fenol, que é quando tu tem o anel aromático e o OH ligado direto no anel aromático, o fenol tem caráter ácido, mais fraco do que o ácido carboxílico. Dentro desta linha de comparação, quem é que é básica, que eu falei? As aminas.
Aqui uma amina, né? Etilamina, CH2, está ali o par de peitos e por isso ela é básica. Mas tem alguém que é levemente básica, que parece que é uma mina, se faz que é uma mina, vive como uma mina, mas tem um tico para fora da cadeia, uma traveca, é a amida, pessoal. A amida que tem o C dupla O ligado no N, tá aqui, C dupla O ligado no N, olha bem, NH2 ligado direto no radical etil, NH2 ligado no acarbonilo. Isso aqui é a diferença entre a mina e a amida. Ah, eu não vi, eu achei que era uma mina, mas tinha o coisa pontudo para fora. Então isso é uma amida. Então foi tu e o Ronaldo, saiu com a pessoa errada. Então a amida, não confunde no dia o traveco, a amida tem que ter um C dupla O com N. A mina é o C sem o O. Não tem o dupla O, tá? Então, amina e amida. Mas as aminas são básicas, porque tem o par de elétrons. E uma amida, um traveco, também bota o par de elétrons. Olha aqui. Então, elas também têm caráter básico. É óbvio que menor. As aminas são mais básicas e as amidas menos básicas. As duas são bases de Lewis, mas quem é mais básica é a amina. Então, pessoal, eu tenho 4 coisas que eu queria destacar aqui na química orgânica que tem caráter. Ácido carboxílico e fenol tem caráter ácido, sendo que o ácido é mais ácido que o fenol. E as aminas e as amidas têm caráter básico. Só que a amina é mais básica que a amida. Tá? Então eu queria lembrar isso aí, para vocês tomarem cuidado, que eles podem botar na prova caráter ácido. Se pedir pH, o pH do ácido é menor que o pH do fenol, porque afinal ele é mais ácido, pH menor. Já o pH da amida é maior, da amina é maior que o pH da amida, porque a amina é mais básico e quanto mais básico, maior o pH. Então a amina tem um pH maior que a amida. Tá? Então vocês tomem cuidado com isso, isso pode ser uma questão que eles botem na prova, ok? Bom, pessoal, para nós finalizarmos esta revisão aí das funções orgânicas, tá? Eu quero dar uma descida aqui e vamos lembrar a respeito dos pontos de ebulição e solubilidade.